a meditação dos irmãos. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Espírito Santo, Pai, entro na Tua santa presença, Senhor, e te peço, Pai, graça e entendimento. Usa-me nessa palavra, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser, Pai, o Teu Santo Espírito me usando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava em casa e me veio esse tema justamente na minha mente. É um tema que tem afastado muitas pessoas, que muitas pessoas têm se afastado de Deus sem nem perceber. E o tema é o seguinte: a mente dividida. Ou seja, uma mente dividida, uma mente que tem muitas dúvidas, uma mente que uma hora está com o pensamento nas coisas de Deus, e é uma mente que uma outra hora está com as coisas no pensamento no mundo. Uma mente dividida. Vamos lá. Irmãos, um dos fatores que mais tem afastado as pessoas de Deus é algo chamado a mente dividida, pois a pessoa não sabe o que deseja. Uma hora quer servir a Deus, outra hora quer fazer a vontade da sua carne. Então, irmãos, a mente dividida tem influenciado muitas pessoas, e não só é dentro da própria igreja. As pessoas uma hora querem servir a Deus, outra hora querem fazer a vontade da carne. As pessoas uma hora querem louvar a Deus, outra hora querem jogar o seu chamado fora. As pessoas querem pregar, anunciar a palavra de Deus, mas outra hora querem abandonar tudo e deixar o chamado. Ou seja, uma mente com duas personalidades. Isso é um perigo. Isso vem matando muitas pessoas. Muitas pessoas perderam o chamado. Nós vamos ver dentro da Bíblia isso. Teve pessoas que ficou com a mente dividida. E o que acabou acontecendo? Acabou indo para o mal. Acabou fazendo algo desagradável aos olhos do Senhor. Vamos lá. Uma hora louva a Deus, outra hora está arrependido, quer ir para as coisas do mundo. Irmãos, tem um exemplo de Balaão, que era um profeta do Senhor, mas perdeu toda a sua honra de profeta por causa da sua mente dividida. Pensava em obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo pensava em fazer a vontade do rei pelo dinheiro oferecido. Ou seja, o rei mandou os servos deles até Balaão. E o que aconteceu? Chegando lá, Balaão disse: olha, eu vou pedir direção a Deus. Foi lá, Deus disse: olha, não vai. Ou seja, mas os caras insistiram, e Balaão começou a debater, começou a gerar dúvida. Ou seja, dividiu a sua mente. Olha, eu quero obedecer a Deus, mas ele também está oferecendo dinheiro. E Balaão foi. Irmãos, então a mente dividida é perigosa. É perigosa uma pessoa com a mente com duas divisões. Olha, uma hora está louvando a Deus, outra hora está querendo ir para o mundo. Uma hora está pregando autoridade, ousadia, outra hora está querendo parar, está querendo desistir. Isso é um perigo, é algo perigoso. Nós temos que ter só uma mente. Júnior, veio problema, veio situação, mas eu vou continuar firme, seguindo firme com a minha personalidade. Veio problema, o diabo atacou, o demônio atacou, mas eu não mudo a minha personalidade, eu não mudo a minha mente, eu não mudo o jeito que eu sou. Ou seja, uma mente firmada em Cristo. E muitas pessoas, quando o diabo ataca, quando o diabo vem com um problema, com a situação, as pessoas mudam o seu foco, mudam a sua mente. Uma hora fica triste, outra hora se decepciona, outra hora desconta as coisas em outras pessoas. Ou seja, nós não devemos ser assim. Nós devemos mostrar o domínio próprio. Nós devemos ter o domínio próprio. Ou seja, atacou. Olha, irmão, hoje foi um dia péssimo. Hoje o diabo me atacou, mas eu estou aqui engrandecendo a Deus, estou aqui louvando a Deus, estou aqui fazendo a vontade do Espírito Santo. É assim que nós devemos ser, irmãos. Mas o que tem acontecido? As pessoas estão com a mente tão dividida que quando o diabo ataca, quando o diabo ele dá nas pessoas, quando vem os problemas, as pessoas chegam na igreja: olha, eu vou parar, eu vou desistir. E se a pessoa for lá tentar ajudar, a pessoa joga todos os problemas que está passando em cima da pessoa, sem ter nada a ver. Então é uma mente dividida, é uma pessoa que não consegue controlar os seus sentimentos, que não consegue se controlar emocionalmente. Isso é um perigo, irmãos, é algo perigoso. Satanás, ele atinge muito essa área, é uma área que nós devemos ter cuidado, com a mente dividida.
Uma hora queremos servir a Deus e outra hora queremos parar. Uma hora estamos aqui louvando, engrandecendo, e outra hora estamos querendo desistir e voltar para o mundo. Então nós devemos ter cuidado, devemos ter nossa mente firmada, independente do que Satanás fizer, do que Satanás oferecer. Continue adorando a Deus, continue com a sua personalidade, com a mesma personalidade que você entra quando está tudo bem. Continue, irmãos, não deixe o problema abalar a sua mente, não deixe o problema mudar quem você é, porque o problema vem para isso. Muitas pessoas têm deixado com que o problema abale a sua mente, com que o problema faça com que a sua mente cause duas divisões. Eu vou parar, eu vou desistir. Se vocês verem os próprios apóstolos, eles quando eram perseguidos, quando eles eram humilhados, quando eles eram caluniados por amor a Jesus, a Bíblia diz que eles se alegravam. A Bíblia não diz que se eles se entristeciam e queriam se desviar, ou debatiam com Jesus, ou diziam: Jesus, por que estamos passando isso? Não, eles se alegravam. Por quê? Porque eles se alegravam quando pregavam e não eram perseguidos, mas se alegravam também quando eram perseguidos. Uma só personalidade, uma só mente. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, porque o diabo ele vai atacar muito em relação à nossa própria mente. É um dos fatores que ele mais vai atacar. Números capítulo 22. E muitas pessoas têm feito isso. Ouvem a voz de Deus, mas estão com as suas mentes presas nas coisas do mundo. Dinheiro, fama, orgulho, vaidades, egoísmos. Querem louvar a Deus em um dia, mas no outro querem abandonar tudo por causa da sua mente dividida. Então nós devemos ter cuidado. Se vocês verem aquele jovem rico, ele chegou: olha, Jesus, eu queria saber, eu quero saber como é que eu vou, eu quero ir para o reino dos céus. O Senhor disse: olha, obedeça os mandamentos. Olha, desde criança eu tenho obedecido. Desde criança eu obedeço esses mandamentos. Aí Jesus disse: verdade, mas ainda te falta algo. Abandona, e olha, vende todos os seus bens e me segue. Mas o jovem estava com a mente dividida, estava com dois pensamentos. E quando foi confrontado, ele deixou Jesus e seguiu o dinheiro, seguiu os seus desejos. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, porque muitas das vezes nós podemos estar aqui, podemos louvar, podemos pregar, a nossa mente está dividida. A nossa mente está duplamente dividida. Prega aqui, mas quando chega em casa, estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Louvo aqui, mas quando chega em casa, estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Então nós devemos ter cuidado para que a nossa mente não esteja dividida. Nós mesmo fazendo a obra de Deus aqui dentro, pregando, louvando, orando, engrandecendo a Deus, devemos ter cuidado. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar coisa alguma, receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao número 8. Tiago nos fala que a pessoa que tem a mente dividida é uma pessoa instável. Uma pessoa emocionalmente instável é alguém que sofre mudanças repentinas e constantes de humor, que pode causar um comportamento intenso, impulsivo e muitas das vezes confuso. Ou seja, uma pessoa que tem a sua mente instável, uma pessoa que tem a sua mente instável, que é isso? É uma pessoa que tem a mente que muitas das vezes é confusa, uma pessoa que às vezes age por impulso. Isso é muito ruim, por quê? Porque o diabo ataca, a pessoa está com a mente instável, ela é uma pessoa impulsiva. O que vai acontecer? O diabo ataca, por ela agir por impulso, ela faz a vontade do diabo. O diabo joga seta e ela, por agir por impulso, ela faz a vontade do diabo. Já perdeu a batalha. Por quê? Porque estava com a mente instável. Irmãos, é porque o diabo muitas das vezes ele cega o nosso entendimento, mas o segredo está aqui, olha, na nossa mente. É a nossa mente que é o segredo. Se vocês não tomarem cuidado, olha, se vocês olharem dentro da Bíblia mesmo, nós vemos um exemplo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi viu Golias, mas Golias estava dentro ou fora da mente dele? Golias estava dentro a guerra de Davi com Golias era dentro ou era fora? Era fora, ele estava vendo Golias ali. Golias estava fora, mas Davi criou uma guerra na mente dele, sabe como? Betseba. Ele estava em paz por fora, mas a guerra dele estava na mente.
Ele estava em guerra ali, guerreando na mente. Ou seja, viu ali e o que aconteceu? A guerra na mente. E por não saber repreender, por não repreender a guerra na sua mente, caiu. Veio a tropeçar e cair. Então nós devemos ter cuidado com a nossa mente, irmãos. Tomem cuidado, porque o diabo ele não quer saber. Ele não quer saber se você prega, se você louva. Ele quer saber se você obedece à palavra de Deus. Se você tem um só foco, obedecer à palavra de Deus, seja com problemas, veio problemas, veio isso, veio aquilo, mas você permanece o mesmo foco, com a mesma direção, ou seja, sem querer recuar, porque aqueles que recuam no amor de Deus, Deus não tem prazer neles. Então essa é a minha palavra, agradeço a Rico